Fala aí, pessoal! Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Vamos acompanhar as últimas notícias do São Paulo e vamos ver a análise dos comentaristas sobre mais uma vitória do São Paulo pelo Campeonato Brasileiro. Tô curioso para ouvir, alguns comentaristas que vivia defendendo o Zubeldia, falando que o São Paulo não tinha Lucas Moura, Oscar e Caleri, que por isso que não vinha vencendo. Mas ontem também não tinha esses jogadores e o São Paulo vem jogando muito. Então vamos ver essas últimas notícias e em breve eu estou de volta para comentar. Então, sem mais enrolação, vamos pro vídeo. De qualquer forma, desculpa, pessoal. Vai de novo. Desculpa. O Jefferson Boa. fala pro Arnaldo pedir desculpa. Pede desculpa também, Arnaldo. Preciso te atualizar agora sobre o São Paulo, que recebeu mais uma sugestão de lateral direito, agora o sugerido João Lucas, jogador que pertence ao Grêmio, 26 anos de idade. Você vai lembrar dele, passagem pelo Santos, na temporada passada conseguiu se destacar pelo Juventude. Com a camisa do tricolor gaúcho, as coisas não têm funcionado. Uma única partida na temporada pelo Campeonato Brasileiro, o que permitiria a ele, inclusive, atuar por outro clube. No total foram 11 jogos e apenas um gol. Jogador de algum recurso ofensivo, dificuldade defensiva. O São Paulo ainda não se posicionou, está avaliando prós e contras antes de tomar sua decisão. Vale a lembrança de que a lateral direita é a grande prioridade do técnico Hernan Crespo, que tem feito insistentes pedidos em relação a essa posição. Advíncula, Fabrício Bustos e Carabali foram nomes sugeridos por ele, mas o São Paulo não conseguiu chegar a acordo com nenhum desses atletas. Só para completar sobre o São Paulo, queria te atualizar a respeito da dívida tricolor. Na virada de 2024 para 2025, São Paulo tinha uma dívida de 968 milhões de reais. Pois bem, a última atualização referente ao mês de maio indicava uma dívida do São Paulo em 979 milhões de reais. Já contei para vocês que o tricolor fecha o primeiro semestre de 2025 com um prejuízo de 32 milhões de reais. São Paulo 1, Juventude 0. Ufa! Vitória, segunda vitória seguida do São Paulo do Crespo. Dá uma aliviada, não tem nada resolvido ainda estamos brigando lá embaixo, mas dá uma aliviada. O time foi sólido, jogou com um time que era muito fraco, é verdade, mas pouco importa. Às vezes o São Paulo com times muito fracos não ganhou anteriormente, agora ganhou. Ganhou com, para variar, gol dele, que foi figura da nossa vídeo de apresentação. Luciano e mais 10. De novo, gol do Luciano, dessa vez com uma jogadaça do Ferreirinha. Única jogada que ele fez no jogo, mas deu gol. Um passe do Marcos Antônio, 1-0. Arnaldo, você gostou, adorou, deu pro gasto, não gostou ou foi um lixo? Nossa, ainda bem que faz tempo que eu não falo que foi um lixo, né? Faz tempo, relativamente, né? Desde o primeiro jogo do Crespo. Eu gostei, Tironi, na verdade eu gostei bastante. Acho que seria uma injustiça se o São Paulo não vencesse o jogo pelo que jogou, né? Dominou a partida, lembrou um pouco, em alguns momentos, o jogo do Bragantino, só que como o Juventude é mais Primeiro fraco. tempo muito parecido mesmo. Mas o tipo de jogo, né? O modelo de jogo, essa dinâmica, que eu chamo de dinâmica Marcos Antônio Bobadilha, né? Dinâmica Marcos Antônio Bobadilha, que é a nova marca do time. O São Paulo consegue a primeira vitória fora, como você falou, a primeira vez que ganha 2 jogos consecutivos, não toma gol de novo, então tem alguns bons sinais. É um time ainda com limites claros, né? Acho que a grande prova disso é a questão da mexida no Cédric, que é o jogador mais fraco desse sistema, e você não tem um jogador da posição, aí você tem que tirar o Bobadilha, que era o melhor jogador em campo da posição dele, para botar do lado. Né? Essas circunstâncias todas, elas... e a sequência de jogos, 3 competições, o fato de você não poder jogar com o Luciano todos os dias e tal, não sei o quê, é o que ameaça o São Paulo. Mas o São Paulo agora mostra uma coesão, desde a partida contra o Bragantino. E, de novo, eu acho que nessas 3 partidas o São Paulo jogou um bom futebol, né? Ganhou 2 com mérito e empatou uma com mérito. Não merecia perder em Bragança também. Como estão dizendo aqui os nossos... o Flávio Dias, faltam 23 pontos. É mais ou menos isso. Mas a cada 3 pontos conquistados,
você fica menos ameaçado, menos preocupado, e pode aí, com a proximidade das Copas, você poder, talvez, jogar com mais afinco essas Copas, né? Já que vocês estão gritando, saudade, eu acho que melhorou com o Crespo, tá bom? Vocês ficaram contentes, tá tudo bem agora, estamos de bem, dá o dedinho, o time melhorou para mim com o Crespo, melhorou. Do que a última fase Zubeldia. Sem dúvida, né? Tá jogando de uma forma diferente, e acho que quem também achou que tem gente que achou a partida ruim, eu não achei a partida ruim do São Paulo. Cara, jogo grosso, o São Paulo tá lá embaixo, pressionado, muita coisa. Não, eu achei que o São Paulo correu poucos riscos, dominou a maior parte da partida, e acho que algumas coisas são novas, né? Sobretudo, eu acho que o dono do time do Crespo até agora é o Bobadilla, né? O Luciano é o decisivo. Cara, o Luciano participou de todos os gols do Crespo, né? Dos dois do Bragantino, os dois do Corinthians e esse. Mas o Bobadilla, que não começou jogando, aliás, contra o Flamengo não estavam nem Bobadilla e nem Luciano, né? Sim. Então, foi a partida que o São Paulo jogou mal e perdeu, né? Mas eu acho que a dinâmica do time é muito atoada do Bobadilla, e então tem muita gente falando que o time está menos, e eu acho que concordo, né, com essa expressão, afobado e ansioso. O time tá, né, tem mais calma para jogar, e mais uma vez passou ileso dos suspensos, né, que é a minha questão. Tomou cartão amarelo o Luciano por reclamação, tomou o cartão amarelo o André Silva, mas os 8 pendurados que estavam não tomaram cartão. Né? Seguem lá, exatamente. Que na opinião de vocês mudou ou está mudando? Ou são apenas espasmos de um time que luta? Abração. Cara, vou falar da minha parte, acho que mudou. Bom, mudou o jeito do time jogar, isso é uma coisa muito importante. Mudou com mais gente no meio campo. Acho que uma grande coisa que o Crespo fez foi pegar os lugares que o São Paulo tem mais jogadores experientes e bons, meio campo, e colocou mais gente lá. O cara transformou o Bobadilla. O Bobadilla era reserva com o Zubeldia e virou o melhor jogador do time. Eu acho que isso é coisa pra caramba. 3 zagueiros, acho importante. Tem 4 zagueiros, é verdade, mas são todos bons. Colocou 3 em campo. Acho que isso ajudou. Colocou o Luciano mais adiantado. Acho que tudo isso ajuda, fora o jeito Crespo. Eu acho que isso ajuda também. O jeito Zubeldia no buraco, talvez não saísse mais nada. Era mais pilha do que cabeça fria. O Crespo chegou, cabeça fria, foi indo. Para mim é isso. Não sei o que você acha, Arnaldo. Eu também. Então, várias coisas, né? Você elencou várias coisas. Coisas táticas, coisas de comportamento, coisas técnicas. O período de treinamento, de pausa, né? Quando foi minimamente treinado essa formação com 3 zagueiros, que é uma formação 3 zagueiros, 3-5-2, mais, digamos, trivial, mas o que eu acho, ela deixa o time mais seguro e versátil ao mesmo tempo, né? Eu acho que ela é menos previsível, por incrível que pareça, porque existe uma movimentação maior do setor central do time, é isso que você está falando. Talvez não fosse a mesma coisa se a dupla de volantes fosse Pablo e Alisson, talvez não funcionasse tão bem. Então, por isso que eu achei uma baita sacada do Crespo já na partida contra o Bragantino, que ele surpreendeu muita gente colocar Bobadilla e Marcos Antônio, né? Renan Ferreira, não esqueceremos o que vocês fizeram contra o São Paulo esse ano, seus retardados, diz o Renan Ferreira. Vou falar algumas coisas. Renan Ferreira, primeiro, essa palavra não se usa, porque ela é absolutamente preconceituosa. Você deveria parar de usar a palavra retardado, porque não é mais assim. Então, você não deve chamar as pessoas de retardado. Aliás, por um outro motivo, porque xingar alguém disso é uma enorme sacanagem, porque você está desrespeitando alguém que não tem, que não teve a sorte na vida de ser uma pessoa normal, embora você pareça meio anormal. Mas, de qualquer forma, é errado falar isso, sabia? Então, não faça isso. Mas pode continuar com a gente aqui, já que você é tão iluminado. Pablo Vilão, amigos, eu era um defensor do Zubeldia, mas agora acho que o Crespo é melhor que ele, tá fazendo mais com os mesmos. Já tô sonhando com a Libertadores. Tá fazendo mais com os mesmos, sim, Pablo Vilão. Concordo com você. Mas o Zubeldia, o Crespo falou bem, Libertadores, Copa do Brasil, sonho. Vamos pensar no brasileiro. E acho que tem que pensar mesmo.
Vicky Melo, respeito muito vocês, mas erraram demais em ficar defendendo um treinador amador. Tem que ter calma, mas o time já tem um padrão mínimo e evoluiu muito. Abraço. Abraço, Vicky Melo. Tudo certo. Tá vendo só como você pode falar aí Gente, a sem... gente não. Acho que vocês não. Essa galera não. O Zubeldia tinha prós e contras. Na Libertadores, o Zubeldia fez mais do que qualquer outro. Agora, nós aqui, depois do jogo com o Vasco, chegamos à conclusão que não tinha mais para onde correr, que ele tinha perdido a mão, né? E é isso acontece, não é? A gente não torce pelo Zubeldia ou pelo Crespo, como torcem algumas pessoas, e torceram vários contra o Zubeldia. A gente torce para o São Paulo, para o São Paulo vencer, com qualquer técnico. Tá ganhando, tá Inclusive ótimo. com o Carpini. Obrigado, Crespo. Exato. Tá ótimo, tá excelente, tô adorando. Guilherme Bartolomeu, esperando o Arnaldo pedir desculpas sobre embalar o Nenê caso trocasse o técnico. Está aí, esperando o Arnaldo embalar as desculpas. De novo, Guilherme. Porra. Eu só Guilherme, embalo as minhas aí. crianças, Guilherme. Viu, garotinho? Guilherme, desculpa aí. Eu peço desculpas em nome do São Paulo Futebol Clube. Desculpas. Mil desculpas, cara. Tá desculpado? Tô desculpado, Guilherme? Manda pra mim. Johnny Silva. Vou responder pra você essa, embora seja pra você. Arnaldo, ainda acho que o Zuba é melhor que o Crespo? Cara, desculpa. Eu achei errado. Achei errado todo esse tempo. Johnny, foi mal. Aliás, eu não Mas falei eu vou isso. ficar ajoelhado no milho aqui. Aliás, eu nunca falei isso. Nunca falei essa coisa. Nunca falei essa frase. É bom Não, mas a gente tudo dizer. bem. A gente fala, a gente aceita. E eu fui, talvez, o Tirone lembra, porque a memória dele é boa. Talvez o principal entusiasta da contratação do Crespo lá atrás. Com certeza. Foi Se não, foi mesmo. No meio da pandemia. Se não, outras coisas. Mas o que eu falei, sim, era absurdo do primeiro jogo horrível contra o Flamengo falar que o Crespo era pior que o Zubeldia ou não serviria. Ainda é cedo, ele está começando a fazer as coisas, né? De qualquer forma, desculpa, pessoal. Pede de novo. Desculpa. O Jefferson fala pro Arnaldo pedir desculpa. Pede desculpa também, Arnaldo. Eu não peço desculpa a ninguém, filho. Pede desculpa. Só quando eu faço uma coisa grave. Pede desculpa. Pede aí. Pra quem? Peço pra desculpa, todo mundo. caralho. Fala desculpa aí, pessoal. Desculpa, mundo. Desculpa, mundo pra galera. Tá bom. Fala, pô. Não, vai o caralho. Manda desculpa, mundo, por favor. Vamos lá. Caneluga. Cadê o discurso de embalem a criança? Foram meses de uma posição beligerante defendendo o indefensável. Não cabe um eu errei, não? Sério. A gente já pediu desculpa. Agora fala que eu estou ironizando. Então tá bom. Agora desculpa, eu errei. Caneluga. Tudo bem? Tamo junto? Dá o dedinho. Desculpa, eu errei, Caneluga. Tá? Desculpa aí. Daniel Menezes, obrigado pelo trabalho de vocês. Vocês são fundamentais para a gente aguentar essa fase do tricolor. Obrigado, Daniel. Muito obrigado. Então vamos comentar sobre essas últimas notícias do São Paulo. E o tricolor venceu a segunda seguida. Agora venceu o Juventude fora de casa por 1-0 com gol do Luciano. E o São Paulo foi a campo com Rafael, Sabino, Arboleda e Ferrarese. Na esquerda o Wendel e na direita Cedric. E no meio campo Alisson, Marcos Antônio e Bobadilha. E na frente André Silva e Luciano. Mais um grande jogo do São Paulo, né, galera? Agora eu quero ver qual a desculpa de alguns comentaristas falando que o time do São Paulo é limitado, que o elenco é fraco, que não sei o quê, que o São Paulo não tinha Lucas Moura, Oscar e Caleri, que por isso estava mal no campeonato, mas agora com o Hernan Crespo, continua sem Lucas Moura, Oscar e Caleri, só que o São Paulo vem jogando muito, né, galera? Fez um grande jogo contra o Red Bull Bragantino, naquele empate, depois venceu o Corinthians no jogaço, agora venceu o Juventude também fora de casa, e o São Paulo começa a se firmar. Então vamos ver, né, galera? Eu já falo isso desde o fim do ano passado. O Zubeldia não era treinador pro tricolor. O São Paulo era um time muito bagunçado, era lateral jogando de atacante, zagueiro jogando de lateral, e alguns comentaristas insistiam em defender o Zubeldia,
falava que a diretoria estava queimando ele, fritando, que não sei o quê, e nunca foi bem assim, né, galera? Agora começou a falar que o São Paulo trocou 6 por meia dúzia, que o Crespo não ia mostrar evolução nesse time do São Paulo, mas não é isso que a gente começa a ver. A gente vê o São Paulo muito organizado, com triangulação, com toques rápidos, coisa que a gente não via do São Paulo de Zubeldia. E agora vamos ver as notas do público para os jogadores do jogo de ontem. O Rafael fez um jogo seguro e teve uma nota de 7,6, assim como o Ferrarese, que teve uma nota de 7,4. O Arboleda fez mais um grande jogo e teve uma nota de 7,9. O Sabino teve uma nota de 7,2. O Cedric, mais uma vez, muito mal, né, galera? O São Paulo busca um lateral direito no mercado. Espero que seja um ala mais ofensivo do que o Cedric. Ele que teve uma nota de 4,2. O Rodriguinho, que entrou no segundo tempo e, na minha visão, foi muito bem, teve a nota de 6,8. O Marcos Antônio, mais uma vez, fez um grande jogo e teve a nota de 7,9. O Pablo Maia, que entrou no fim do jogo, nem teve nota. O Bobadilha, que no segundo tempo jogou como lateral direito, teve a nota de 7,6. O Alisson teve a nota de 6,7. O Luan, né, galera? Depois de muito tempo fora, voltou no fim do jogo e também não teve nota. O Wendel teve a nota de 6,8. O Enzo Dias, que também entrou no fim do jogo, não teve nota. E o Luciano, que fez o gol, teve uma nota de 9. Então agora a gente tem que falar, né, galera? O Zubeldia vivia colocando o Luciano de meio campista, a torcida criticava, aí tinha alguns comentaristas que defendiam, falava não sei o que, não sei o que. Agora o Crespo chegou, colocou ele na posição certa e vem jogando muito. E o André Silva teve a nota de 5,9. O Ferreirinha, não dá para ficar no banco de reserva, né, galera? O Crespo tinha que arrumar uma vaga para o Ferreirinha nesse time titular. Fez uma grande jogada, deu uma caneta no adversário, fez praticamente todo o lance, né, do Luciano, que o Luciano fez o gol. Por isso teve uma nota de 8,5. E o Hernan Crespo, uma nota de 8,6. É impressionante a diferença de time, né, do São Paulo agora com o time do Zubeldia. O Crespo fez muita diferença e o São Paulo vem jogando muito. E agora vamos ver como ficou a classificação do Campeonato Brasileiro após o fim dessa rodada. Lembrando que vários times têm um jogo a menos ou até 2 jogos a menos, né, galera? Mas no momento, o Cruzeiro lidera com 34 pontos. Em segundo aparece o Flamengo com 33. Em terceiro, Palmeiras com 29. Em quarto, Bragantino com 27. Em quinto, Botafogo. Em sexto, Bahia, os dois com 25 pontos. Em sétimo, Mirassol com 24. Em oitavo, Fluminense. Em nono, Atlético Mineiro. Em décimo, Internacional. Em 11º, Corinthians, os 4 com 20 pontos. Em 12º, São Paulo com 19. Em 13º, Ceará com 18. Em 14º, Grêmio com 17. Em 15º, Vitória com 16. Em 16º, Vasco da Gama. Em 17º, Santos, os dois com 14 pontos. Em 18º, Juventude. Em 19º, Fortaleza, os dois com 11 pontos. Em último lugar, o Sport, com apenas 4 pontos. Então, agora em 16 jogos, o São Paulo venceu 4, 2 com o Hernan Crespo, empatou 7 e perdeu 5. E após essa vitória fora de casa contra o Juventude, o São Paulo volta a campo neste domingo, agora jogando em casa contra o Fluminense. No dia 31, tem o primeiro jogo das oitavas de final da Copa do Brasil. O São Paulo joga em casa contra o Atlético Paranaense. E no dia 3 do mês que vem, joga fora de casa contra o Internacional. Na quarta-feira, dia 6, vai jogar o segundo jogo da Copa do Brasil fora de casa contra o Atlético Paranaense. E no dia 9, vai jogar em casa contra o Vitória pelo Campeonato Brasileiro. E já no dia 12, tem o primeiro jogo das oitavas de final da Libertadores, com o São Paulo jogando fora de casa contra o Atlético Nacional. Então, se você curtiu o vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal e até a próxima!